Estava em casa um dia, aí eu peguei o jornal amarelinho, tava sem o que fazer, e li que tinha um curso aqui na ECA chamado Redigir. O que a gente podia fazer para ocupar esse espaço, pô, universidade pública, essas salas ociosas aí, coisa feia, né? O que a gente poderia criar? Pensamos um monte de coisa, dar aula de inglês, alguém falou alguma coisa de química, umas coisas meio malucas assim, aí tiveram essa ideia meio óbvia que era dar aula de redação. O projeto começou de uma forma um pouco totalmente amadora, na verdade, assim, né? Eu acho que teve dois marcos importantes, né? O primeiro, e que acho que foi fundamental, foi essa virada do redação para o vestibular de redação para a cidadania, né? De se preocupar com a escrita como forma de expressão mesmo, de reivindicação. Se a pessoa pudesse escrever uma reclamação para a prefeitura, para contar da árvore que caiu, seria importante discutir temas da atualidade para que a gente fomente algum tipo de consciência crítica, que as pessoas possam debater com os outros, enfim, trocar ideias, ensinar mesmo. Porque a universidade pressionava muito a gente a se tornar um projeto de captação de recursos próprio, né? Então teve uma discussão que até gerou um racha no projeto mesmo no início dele, acho que uns 2, 3 anos depois, que era se a gente seria a ONG, né? Viraria uma OCIP, que é o que a USP incentivava fortemente a gente a fazer para poder buscar recursos próprios, ou se a gente continuaria como extensão, com a USP bancando por meio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, enfim, coisa que eles sempre ameaçaram tirar, dizendo, esse semestre é o último, a partir do próximo vocês têm que se virar por conta própria, sendo que os gastos eram muito baixos, né? Só de xerox, basicamente. A gente sobrevivia naquela época, 2006, 2007, com recursos do departamento, né, com verba para xerox, mas sempre tinha um receio de que no final do ano aquilo não seria renovado, sempre tinha uma história que perpassava os professores ali do Redigir, que o projeto deveria ser sustentado por si próprio, a gente deveria se manter pelas próprias pernas, era sempre um receio de que a verba acabasse e isso comprometesse o projeto. Depois, em 2010, 2012, as coisas pareciam mais consolidadas. Assim. O projeto era encarado como um projeto de extensão da ECA, do jornalismo, e tinha uma certa valorização, né? Alguns professores, inclusive, capitalizavam, né? Falando, a gente faz um projeto de extensão aqui, que é o Redigir. Começaram, depois de 10 anos de projeto, a olhar com bons olhos para o que a gente fazia, né? Cara, no início foi bem assim, eu acho que a gente ensinava do jeito que a gente aprendeu mesmo, né? Como a gente se propunha a ser um curso de redação, a gente pensava na redação da escola, na aula de português da escola, que era muita gramática, era muita regra, era muito normativa, né? E a gente, obviamente, se espelhou no que a gente tinha na escola, né, que era o que a gente tinha de educação, e trabalhou com aquilo. Mas aí a gente percebeu, como eu acho que todo mundo que trabalha com gramática normativa vai perceber, que ela é insuficiente e ela é, eu acho que, ineficaz para a pessoa ter mais intimidade com a língua. Eu acho que a primeira aula, quando a gente discute variância linguística, preconceito linguístico, a que mais me marcou, assim. O desafio era esse, era entender que um grupo heterogêneo precisa de um tratamento heterogêneo. A gente não podia olhar para todo mundo da mesma maneira, assim. Precisava ter uma percepção muito particular do outro ali no Redigir. Pessoas que estavam lá porque queriam fazer o vestibular no final do ano, pessoas que estavam lá porque já eram aposentadas e estavam querendo um conhecimento maior, pessoas que estavam em busca de uma requalificação profissional, que estavam precisando de um conhecimento para prestar um concurso público, né? Eu lembro que na minha primeira passagem pelo projeto, a gente teve inclusive um rapaz que ele estava em liberdade condicional. Ele tinha alguns dias por semana que ele podia sair do presídio e um desses dias ele ia fazer o Redigir. A gente teve também um rapaz que estava na faculdade já, fazia FATEC, rapaz muito inteligente, mas que ele era cego por conta da diabetes. Então também foi um desafio para a gente fazer uma aula com ele que não fosse totalmente relacionada com a questão da visão, né, com, enfim, elementos que toda hora remetessem só à visão. Senhorinhas, assim, já dos seus quase 70 anos, era um perfil muito variado, assim. Eu não lembro o ano agora, a gente surgiu com o módulo 2, que eu acho que foi um passo muito importante, assim, muito
muito bacana que a gente deu, no sentido, nesse caminho para o projeto se tornar mais político, mais integrado com a sociedade, mais disposto a agir na sociedade de forma positiva, assim, além da aula, né? O Redigir ele era visto muitas vezes como um projeto de extensão tocado por voluntários. E o voluntário é alguém que faz alguma coisa sem uma obrigação, né? Assim, é alguém que está lá ajudando o quanto pode, o que pode, se não puder, ele não ajuda. É uma coisa um pouco frouxa, né? E eu lembro que a gente pontuava muito, era uma coisa que a gente discutia, que no Redigir a gente não tinha voluntários, a gente tinha militantes. A gente estava lá militando por uma causa que a gente acreditava e isso, enfim, se traduzia, se materializava nos nossos esforços, nas nossas noites mal dormidas, nos nossos acordar cedo para fazer uma atividade de museu na língua portuguesa. Eu acho que o Redigir foi minha grande escola política, assim. Perceber como que é possível uma forma de organização não hierárquica, uma forma de organização horizontal, uma forma de atuação política do vai lá e faz, mas que também tem uma pesquisa por trás, assim, como que um trabalho coletivo de simplesmente pessoas interessadas, assim, pelo mesmo ideal, e pensar criticamente, assim, as forças, os interesses, os poderes que agem, né? Na educação brasileira, na educação aqui em São Paulo, tal. É uma constante reflexão sobre ele mesmo, né? Todo mundo está sempre insatisfeito com o que a gente está fazendo, a definição, o futuro do projeto e tal, e eu acho isso muito saudável. É isso, a pessoa que entra, ela não tem o background da pessoa que está lá há 3 anos, então assim, não tem como ela superar o que ela não viveu, então ela vai viver e vai se deparar com aquilo no meio do processo, e aí ela mesma vai trazer essas questões, enfim, aí depois de 3 anos ela vai sair, e aí o outro vai entrar, então assim, eu não sei se isso tem como ser resolvido, assim, sabe? Assim, acho que o Redigir se beneficia um pouco disso, sabe? É ruim, mas por outro lado é bom, porque tem um frescor, né? De gente que acredita, de gente que de alguma forma se ilude, que dá um gás, que se esforça, que dá de si. Eu acho que até por isso o Redigir continua por muito tempo. E a experiência do Redigir foi tão significativa para mim que eu larguei o jornalismo, fui dar aula, né? Fui dar aula numa escola particular. Foi uma experiência muito difícil, porque são outras condições, né? As pessoas estão obrigadas a estarem lá, diferente do Redigir, que elas escolhem estar lá. Eu sou jornalista de educação, deu para juntar um pouco essas duas coisas. Então, acho que foi uma influência total, foi a melhor coisa que eu fiz na faculdade, uma das coisas que eu mais me orgulho que eu fiz na vida até hoje. O Redigir, na verdade, contribuiu para uma crise bem grande que eu tive na minha vida, de que eu encontrei uma satisfação tão grande no projeto que eu não encontrava no mundo do trabalho, sabe? E eu sempre falava isso, que o Redigir podia muito ser um trabalho e que, tudo bem, ele ia ficar bem diferente, não ia mais ser a mesma coisa, mas eu queria fazer isso, sabe, da vida. Em 2011, eu fui para a Repórter Brasil, que é onde o Leonardo Sakamoto faz o trabalho dele, né, em relação à questão do trabalho escravo, e lá tem um programa de educação, que é o Escravo Nem Pensar. O Escravo Nem Pensar, ele completa 10 anos esse ano. E as pessoas que criaram o Escravo Nem Pensar dentro da Repórter Brasil foram as pessoas que estavam no Redigir. Eu fiz amigos no Redigir que são amigos até hoje, assim, meus, né? E acho que sem o Redigir talvez eu não tivesse tido essa oportunidade de ter pessoas tão brilhantes na minha vida, assim. A gente acabou criando laços, e é algo que eu não sou muito tão fácil de criar laços, como com instrutores e com os colegas, os educandos. A cada dia que eu tive que vir, que eu sempre frequentei aos sábados, você saía com alguma coisa diferente, você mudava o seu pensamento, você ia para casa com algumas dúvidas sobre os seus, sei lá, os seus paradigmas, sei lá. E isso foi uma reflexão muito grande e eu acho que eu descobri um novo mundo através do Redigir, porque, sei lá, a gente é tão bombardeado de tantas coisas e a gente às vezes não sabe concretizar isso. E aqui eu consegui ter essa informação, ter esse tempo para discutir algumas questões que foram importantes até para minhas decisões da vida. Eu estava experimentando as liberdades que a língua tem e trabalhando palavrão. E foi logo na primeira aula e eu falei muito palavrão naquela aula. Falei muito palavrão, fui muito mal educado naquela aula. E aí depois da primeira aula a gente liga para os alunos para ver se eles querem continuar ou não. E o senhor falou que não queria continuar porque não gostou, porque eu tinha falado muito palavrão.
me achou muito mal educado. E aquilo me derrubou, eu chorei, eu pedi desculpas e pedi pro cara voltar e tal. Era o Roberto, era um senhor. E ele ficou até o final e foi um dos meus melhores alunos, tal, educandos. E foi um grande aprendizado, assim, um choque de perceber que a fragilidade que você tem quando você assume uma turma ou se você propõe a trabalhar com educação. A palavra é sensibilidade. Uma sensibilidade para você, enfim, saber que quando você lida com o outro e você tem uma relação de troca de informações, enfim, de conteúdos, você precisa, enfim, se interessar com aquela pessoa, realmente vai aprender o que você está querendo passar para ela. E redigir para mim foi uma libertação, porque a gente tem a chance de criar essa sala de aula perfeita, sabe? Eu vejo, pelo menos, redigir como a melhor sala de aula do mundo, sabe? É difícil, assim, eu sempre tive o redigir tão introduzido na pele, assim, que eu nunca parei pra pensar, nossa, qual foi a herança que ele me deixou, mas eu acho que ele me transformou no que eu sou, assim, e eu tô nele até hoje, mesmo sem ainda dar aulas ou participar tanto ativamente do projeto, mas por quê? Porque eu gosto. Se o projeto Redigir fosse uma pessoa, o que eu falaria para ela? Acho que não foi fácil, a vida é assim mesmo, né? Seja feliz, continue tentando mudar um pouquinho o mundo. Que é uma pessoa muito querida, então sempre tem alguém querendo cuidar dela para que ela continue bem, forte. Que é esse formato dele, assim, tão aconchegante na ECA, que é muito legal, muito importante para permitir que a gente tenha uma experiência assim, sabe? Você não envelheceu, você amadureceu. E de uma maneira que eu quero muito que na sua festa de 30 anos eu esteja aqui de volta para poder falar novamente isso para você. Sei lá, eu sempre vai estar marcado, até que no entanto, no meu guarda-roupa, tem um noticiário do jornal Amarelinho. E eu cortei e colei, no meu guarda-roupa. E tipo, eu mostrei pra todo mundo, eu mostrei pra minha avó. E tipo, ela ficou, ai que legal, isso é uma foto sua, da galera do Redigir, no jornal. E, tipo, ela contou pra todo mundo. Redigir, redigir. Redigir é ação, redigir é reação, redigir é transformação. Redescobrir o mundo. Liberdade. Redigir é escolha. Redigir é libertação, redigir. Concretização do conhecimento. Redigir é aprendizado, redigir é humildade. Redigir são momentos. É quebra de barreiras. É companheirismo, é solidariedade. Ele não é algo pra se explicar, mas sim pra se sentir. Redigir é o céu e é o chão. Redigir faz sonhar, faz acreditar. É coisas boas que nós temos dentro de nós, é o redigir. Redigir faz, redigir, redigir redige, redigir digere. Digere o quê? Pensamentos, situações. Redigir vomita, redigir cria, redigir respira, redigir.